E aí sim, Deus nos dá algumas visões que nós podemos aplicar algumas coisas da sua obra, da economia da Trindade, para a Trindade ontológica. Estou usando esses termos porque eu sou o último a falar, eu acho que vocês já ouviram falar sobre Trindade ontológica, Trindade econômica, mas se ficar um pouco complicado, depois você me pergunta um pouquinho o que é isso, né? Economia da Trindade, saber lá que Deus tinha dinheiro, sei lá. Mas, queridos, esse é o método. Nós não temos outro método, mas como eu estou falando sobre o Espírito Santo, fica um pouco mais fácil para mim eu explicar um pouquinho esse método. Vamos olhar para a obra dele. E por meio de olhar para a obra dele, nós vamos ter uma visão a respeito do seu ser, das suas características pessoais também. E eu vou voltar um pouco mais a falar sobre essas características pessoais, sobre o Espírito Santo, mais para o final. Mas, só para completar esse pensamento introdutório, é difícil também a gente olhar para as Escrituras para encontrar textos específicos sobre o Espírito, porque assim como o J.I. Packer fala no livro que ele tem sobre o Espírito de Deus, o Espírito é como se ele estivesse atrás de nós, lançando luz sobre Cristo que está na nossa frente. Ele nunca fala para nós, olhe para mim, veja como eu sou, me conheça. Ele sempre fala, olha para Cristo, veja Cristo, tenha comunhão com Ele. Então o trabalho do Espírito Santo sempre é jogar luz. E se você sabe como é que funciona o holofote, você não fica olhando para o holofote, mas você olha para a luz que ele, para aquilo que está sendo iluminado por ele. Então, para nós fazermos esse trabalho de olhar para o Espírito Santo, nós temos que de fato olhar para a obra dele, e olhando para a obra dele, mover os nossos olhos para a pessoa do Espírito, e então encontrar de onde está vindo tanta luminosidade e brilho sobre nós, sobre o Senhor Jesus Cristo. Então chegamos no nosso texto, porque por meio da luz do Espírito Santo é que nós vemos a luz. E esse texto é especialmente interessante para esse estudo, porque é um texto que fala a respeito da unidade da operação do Espírito Santo com a operação do Senhor Jesus Cristo, e também com a operação do Pai, e faz também uma comparação muito legal entre a antiga aliança e a nova aliança. Nos dá vamos dizer assim, um bom sample, né? Uma boa amostra para nós olharmos para toda a palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Então vamos ler 2 Coríntios 3, finalmente, a partir do versículo 1 até o final. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestados como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que resplandecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sempre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Até aqui a palavra do Senhor.
Queridos, quando eu peguei esse texto aqui, eu decidi, já era um pouquinho tarde para voltar atrás. Eu falei assim, gente, que texto. Porque ele tem pelo menos 2 versículos que são talvez no topo da lista dos mais abusados de todas as escrituras. Olha o que é abusado no texto, né? Você pegar ele e forçar para ele ser utilizado para uma coisa que não tem nada a ver. Versículo 6, vocês provavelmente já, na hora que estava lendo, vocês pegaram e falaram assim, quer ver o que ele vai falar sobre isso? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E também, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. A liberdade. Alguns mais antigos conhecem a referência musical. Então, queridos, o que fazer nesse texto? Por que ele é tão abusado? Talvez seja porque as pessoas não têm muita consciência do que Paulo está falando aqui nesse contexto, e pelo que eu comecei a estudar, parece que o contexto ajuda bastante. Né? Quem diria, né? Que o contexto ajudaria a gente a interpretar, né? Quem diria? Mas o contexto ajuda muito a gente a interpretar e a entender o que está sendo dito. E às vezes as pessoas podem negligenciar isso de uma forma ou de outra. Mas também, queridos, porque as pessoas têm muito pouco conhecimento do Antigo Testamento, que é o contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento não veio para os gregos helênicos, mas veio para a Igreja de Deus no Antigo Testamento, veio para nós, que conhecemos a palavra de Deus como um todo. Então, por causa desse contexto menor e maior, né, muitas vezes escapar da mente das pessoas, às vezes esse texto acaba sendo facilmente utilizado de forma perversa. E aí vem aquele tipo de coisa, né? Eu fui pesquisar um pouquinho, e é triste quando você começa a pesquisar durante a semana, você começa a ouvir coisas que você não gostaria de estar ouvindo, como o Caio Fábio, como o Ed Renekiewicz, e por aí vai. Mas eu recebi esses dias um videozinho do Ed Renekiewicz, não sei se todos vocês chegaram a ver isso, espero que não, mas estava mandando pelo WhatsApp, e ele dizia o seguinte, baseando-se nessas deturpações desse tipo de texto, tá? Falava, olha, o que importa é Jesus estar com você. Como é que Jesus está com você? Está ali com você com o Espírito. E quando você está ali com Jesus, não importa onde você está. Se você está na cama com uma pessoa errada, se você acabou de tirar uma carreira, e ele por aí vai. Ele fala esse tipo de coisa. O que importa é você estar com Jesus. E esse tipo de má interpretação desse tipo de texto, que parece que Paulo está dizendo que a lei é antiga, antiquada, passou, ela era mal, e ela era má, e a gente não precisa olhar mais para a lei, agora o que reina é a graça irrestrita de Deus, e nós podemos fazer o que quiser, vale tudo, não é só vale nossa homem com homem, nem mulher com mulher. Parece que é esse tipo de coisa, né, que Paulo está falando, quando ele coloca em contraste, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como se nos dando um pouco de liberdade para pensar esse tipo de coisa. Mas, queridos, longe disso, nesse texto, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério apostólico, fazendo uma defesa do ministério apostólico dele e de todos os seus colegas. Aliás, a carta inteira é isso, é como se fosse uma apologia, fazendo apologética. E a carta inteira ele está falando sobre, olha, o meu ministério, ele tem essas características e ele tem alcançado esses resultados. E se você for olhar nos primeiros capítulos e depois de tudo, a palavra manifestação da glória de Deus, é essa ideia da manifestação dos frutos, de fazer coisas, no ministério dele, fazer coisas ficarem visíveis a todos, está em todos os lugares esse tipo de linguagem. No capítulo 1, logo lá no início, versículo 6, ele fala, nós somos atribulados para o vosso conforto e salvação. Se nós somos confortados, também é para vocês. E ele está falando disso o tempo todo. Nós fazemos algo, nós nos esforçamos, nós temos uma série de trabalhos em cargos, e nós fazemos tudo isso por vocês. E olha só, o resultado é esse. O resultado pode ser visto por todos os homens, como ele começa a dizer no início do texto que nós lemos. Todos os homens podem ler em vocês uma carta do nosso ministério, uma carta de recomendação, porque nós temos nos esforçado por vocês, e vocês são o resultado do nosso ministério, do nosso trabalho. Em algum momento ele chega até a falar, no versículo 12, capítulo 1 ainda, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, que em santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mas especialmente para convosco. E chega até a dizer no versículo 14 do capítulo 1 também, que aqueles irmãos são a glória dele, ou seja, o brilho do trabalho do ministério dele é a vida daqueles irmãos, e eles também são, ele também é a glória desses irmãos. Essa é a ideia que está por trás.
quando ele começa a fazer essa distinção entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele está fazendo distinção entre a antiga aliança e a nova aliança, porque essa comparação é importante para o que ele está defendendo. Ou seja, o que ele está defendendo? O ministério apostólico dele, que é o ministério do Senhor Jesus Cristo. O ministério de quem anuncia aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele é o ministro da nova aliança. Então é importante que as pessoas vejam que o ministério dele tem glória. E que glória é essa? Não é uma glória visível, não é a glória de pompa e de majestade, mas é uma glória que é vista no coração das pessoas. É por isso que ele começa a falar sobre isso aqui no capítulo 3, fazendo distinção entre as duas alianças, e ele vai ficar mais claro para vocês o trabalho do Espírito Santo em tudo isso. Então, é uma grande comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, e é nessa comparação ele não simplesmente está dizendo, olha, a antiga aliança tudo ruim, letra, lei, tudo ruim, joga fora, fica passado, antiquado, não vamos mais usar, e a nova aliança é maravilhoso, e é isso aqui que nós estamos proclamando, então nós estamos bem. Não é bem. Ele vai mostrar para nós essa comparação justamente porque existe muita semelhança e muita continuidade entre o trabalho da antiga aliança e da nova aliança, entre o ministério da lei e o ministério do Espírito. Existe muita continuidade, existe muita similaridade entre essas coisas. E por isso que é importante ele mostrar também as descontinuidades, mostrar a superioridade do trabalho dele, do ministério apostólico. Ele diz o seguinte, 14, versículo 14: graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós faz o quê? Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E aí no final do versículo 16 ele pergunta assim, ele fala sobre essas coisas, ele diz: quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? E aí, no texto apologético do capítulo 3, ele responde essa pergunta: quem é suficiente para essas coisas? Né? Depois que ele fala que vocês são a manifestação, versículo 3, né? Vocês são a carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus nos corações, vocês são a nossa carta de recomendação, e vocês brigam essa glória do meu ministério. Ele passa então a responder que ele e o ministério apostólico que ele representa, isso é suficiente para essas coisas, para manifestar a glória de Deus. Versículo 4: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Confiança, que confiança que ele está falando? Vamos voltar também rapidinho no capítulo 2, versículo 17. Porque nós não estamos como outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo nós falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, que confiança que ele está falando? Ele está falando da confiança de falar diante de Deus, falar com Deus, estar na presença de Deus, e também confiança de falar em nome de Deus. Você sabe, né, que se uma pessoa falasse em nome de Deus, era bom que isso cumprisse, era bom que fosse verdade, porque senão ela pagaria com a própria vida. E confiança que você precisa ter para estar na presença do próprio Deus, né? Então, por isso ele fala que ele tem tal confiança, porque eles são suficientes para essas coisas. Vamos continuar lendo depois do versículo 4, versículo 5 agora, capítulo 3. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, porque Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aí a distinção é importante. Por que Ele tem essa ousadia? Por que Ele tem essa ousadia de fazer esse ministério? Porque essa nova aliança não é a aliança da letra, mas é a aliança do Espírito. Porque a letra mata. Se eu fosse ministro da letra, o máximo que eu poderia alcançar em vocês seria morte. Mas eu sou o ministro da aliança do Espírito, e o Espírito vivifica, como é bem testificado no coração de vocês, está aberto para todos os homens poderem ler essa carta. Tá? Até aqui tudo bem? Ele está fazendo essa distinção. E essa distinção é importante porque existe muita continuidade. Que continuidades são essas, pastor? Que continuidades? Que similaridades são essas? Eu fiquei pensando, por que Paulo usa a palavra letra e a palavra Espírito? Não é sempre que ele usa a palavra letra para se referir à lei. Eu lembro de Romanos 7, versículo 6, Romanos 2, 29, talvez é isso. Ele compara letra e Espírito em alguns desses momentos. E a letra representa a lei, né? E o Espírito representa toda a obra do Senhor Jesus Cristo, a aplicação dessa obra. Mas por que ele escolheu aqui a palavra letra e a palavra Espírito? Porque se você se lembrar muito bem, como é que nos foi dado o Espírito de Deus? Atos
capítulo 2. Você está lá, todos aqueles irmãos preparados lá, se preparando há vários dias, se consagrando ao Senhor, no local onde Deus tinha apontado. E de repente, o que acontece? Como que se os céus estivessem abertos, eles agora tem fogo, bastante fogo, cor de trombeta, bastante barulho de vento, né? O vento do Espírito. Todas essas coisas acontecem ali no momento da descida do Espírito Santo. E alguém, um apóstolo, vai lá e explica o que está acontecendo, né? Sempre assim a revelação de Deus. Deus faz alguma coisa maravilhosa e depois ele vai lá e dá um profeta ou um apóstolo para explicar o que ele fez, né? Aí vem o apóstolo Pedro levanta e explica para os irmãos. Fala assim: irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Eu vou explicar para vocês. Ele começa a falar sobre tudo. Esse Jesus Cristo que vocês mataram, o próprio Senhor Deus ressuscitou ele, e ele subiu aos céus. E lá nos céus, quando ele chegou lá, isso é capítulo 2, versículo 33, quando ele chegou no céu sentado à direita de Deus, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, que agora ele entregou a nós. Então o Senhor Jesus Cristo sobe no meio do fogo, do barulho do vento, depois do povo ter se consagrado para tal, e o que ele recebe como mediador da aliança, a promessa de Deus, e ele desce agora com essa promessa e entrega a nós. Como é que foi a entrega da letra, da lei? Foi muito parecido com isso. Não sei se vocês se lembram, mas alguns de vocês estavam ali na igreja central quando os pastores pregaram sobre Êxodo. Vocês talvez vão se lembrar. Tinha algo muito parecido, só que era na presença do monte. O monte fumegava e tinha fogo, fumaça, muito barulho, e as pessoas tinham que se consagrar, e aquele que tocasse no monte seria morto, né? Mas uma pessoa sobe até lá, o mediador da aliança, Moisés, e quando ele sobe lá, ele fala com Deus, ele está à direita de Deus, ele desce com algo para o povo, e aquilo que ele entrega para o povo é a lei, não só a lei etérea, mas a letra da lei, inclusive escrita pela mão do Senhor. Seria bom, gente, né? Vamos lá em Êxodo capítulo 32. Vou pegar só um finalzinho, porque depois que Moisés desce com a letra da lei, enquanto ele está lá em cima, gente, Êxodo 32, enquanto Moisés está lá em cima, ele recebe uma notícia de Deus. Deus mandou uma mensagem para ele: Moisés, o povo lá embaixo se corrompeu, eu vou acabar com todo mundo, eu vou matar todo mundo, porque eles estão adorando outros deuses. E eu vou fazer de você uma nova nação. E aí Moisés fala assim: não, Senhor, não faça isso, né? Olha, tem todas as outras nações iriam pensar em você. Tirou eles do Egito para depois matar eles no deserto. E aí Moisés desce para aplicar agora a punição de Deus. Ele desce com a lei. Quando ele desce com a lei, é muito interessante que ele quebra a lei, né? Quase que uma metáfora, né, do que o povo tinha acabado de fazer, quebrando a lei. E aí depois ele pune o povo, e aí ele vira para eles no final do capítulo 32, versículo 30, ele diz assim: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura, talvez eu seja bem-sucedido, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Então ele fala: eu vou fazer propiciação pelo pecado de vocês, se Deus assim aceitar. E aí, como é que Moisés sobe ao monte? Ele leva o que para fazer propiciação? Alguém se lembra? Que animal que ele levou? Levou nenhum animal. Subiu diretamente na presença de Deus e falou isso aqui. Versículo 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O que Moisés está fazendo aqui? Eu gosto muito de um teólogo chamado Gerhard Voss, que quando ele analisa esse texto, ele fala assim: nesse momento, Moisés foi elevado a um patamar de tipologia, de antecipação de Cristo Jesus, como nenhum outro na história das Escrituras já foi. Ele antecipava já de forma visível, tipológica e profética aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia de fazer, subindo na presença de Deus, não apresentando como o ministério arônico um animal, o sangue de um animal, o sangue de um outro, mas o seu próprio sangue, a sua própria vida. Ele vai e ele apresenta isso diante de Deus. E o que você acha? Deus aceitou? Deus matou então Moisés e falou: pronto, vamos agora continuar? E agora eu vou abençoar, vou mandar meu Espírito. É bom que a gente já corta aí alguns centenas de anos e já manda direto para Pentecostes, né? Já está todo mundo aqui com fogo e tal. Foi assim que aconteceu? Não, profeticamente
profeticamente, queridos, profeticamente Deus dá a vida. Profeticamente, tipologicamente, Deus dá vida para aquelas pessoas. Deus abençoa. Moisés desce dali com a palavra de Deus, de que Deus mandaria o seu anjo adiante deles. Depois volta Moisés de novo à presença de Deus, e ele pede alguma coisa também bastante usada. Deixa eu ver qual face, que era a mesma coisa que pediu para morrer. Ele depois desce de novo e fala para o povo: Deus está conosco, Deus vai conosco. Profeticamente, queridos, ele conquistou a vida para esse povo. Profeticamente, ele conquistou a presença do anjo de Deus, o Espírito de Deus com eles. Profeticamente, Deus deu todas essas coisas para eles. Tipologicamente, ele recebeu a promessa de Deus e desceu dali com essa promessa. Mas apenas profeticamente, porque eu te pergunto, desses que estavam ali e que receberam essa vida e que receberam o direito de entrar na terra, quantos deles viveram até hoje? Vivem até hoje? Ou viveram eternamente por causa dessa mediação de Moisés? Não, essa mediação ela era temporária, ela era antecipatória, ela era tipológica, ela era sombras e sinais de coisas que haveriam de vir. Ela apontava para o Senhor Jesus Cristo, mas ela não era ainda a realidade da qual o Espírito, na descida de Pentecoste, nos fala e nos dá, e nos traz, e nos confirma. Tá? Então, a gente tem que entender esse contexto, queridos. Depois Moisés então desce, e aí ele vai falar para o povo: olha, antes disso, antes dele descer, é interessante, porque eu disse, Moisés foi lá, ele conquistou essas coisas, né? Mas olha só o que Deus diz para ele. Quando ele fala: me arranca do teu livro, me risca o meu nome do teu livro, a resposta de Deus não é positiva, não é assim: não, beleza, então vamos fazer isso, vamos fazer isso aí, vamos riscar você. Não. Ele diz: olha, essa aliança é como se ele tivesse dizendo: calma aí, ainda não chegou lá. Essa aliança é a respeito do seguinte: você vai descer com a letra da lei. A letra da lei era o seguinte, olha, um resumo da lei, tá? Um resumo da lei para você. Versículo 33 do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. É isso que a lei fala. É dessa verdade que a letra fala. Ainda que na antiga aliança você tivesse recebido sim misericórdia, graça. Como eu disse, depois que Moisés desce, ele sobe de novo e ele fala assim: ó, agora que as coisas já estão um pouco apaziguadas, eu vou ser usado na tua presença. Aí as similaridades com Paulo continuam, né? Eu vou ser usado na tua presença, eu vou falar com confiança. Eu vou falar com confiança porque eu vou pedir ao Senhor que me mostre a tua face. Capítulo 33, versículo 18, lá de Êxodo ainda, tá? Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Mas e como é que Deus responde para ele? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Quer dizer, é importante a gente ver isso, porque por mais que a palavra da lei, que é aquilo que foi entregue por meio dessa aliança, seja: eu vou riscar no meu livro todo aquele que pecar contra mim, ainda assim esse é o mesmo Deus que se revela quando ele está falando com Moisés. Ele fala: o meu nome é o quê? Meu nome é: eu tenho misericórdia, eu sou misericordioso, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Depois de tudo isso, Deus manda Moisés pegar as tábuas de novo, né? Lavrar as tábuas de novo, subir de novo na presença de Deus, e aí Deus vai falar para ele: eu não vou deixar você ver minha face, porque nenhum homem verá minha face e viverá. Isso é impossível. Tamanho é o peso da glória de Deus. Nenhum homem pode ver a face de Deus e viver. Então eu vou te colocar aqui escondido na pena da rocha, e eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. O meu nome será proclamado na tua presença, tá? O meu nome será proclamado na tua presença, e você vai me ver como que pelas costas. Como que pelas costas você vai me ver? E quando passar a minha bondade, então você vai me conhecer. Só que não da forma como você esperava, tá bom? Então, capítulo 34, versículo 6. Tudo vai ficar mais claro, tá, gente? Porque depois de passar esse brilho do Senhor, eu espero que as coisas vão ficar um pouco mais claras para todos vocês. De onde é que eu quero chegar com isso? Versículo 6, então. Capítulo 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que
guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos por tua herança. Veja, queridos, o ponto aqui é esse. Essa aliança, por mais que agora, na sua retórica, Paulo esteja chamando a aliança de morte e de condenação, olha só a vida, olha só o perdão, olha só a misericórdia que vem junto, envolto na lei. A lei em si, considerada sem a aplicação do Espírito, sem a aplicação de trazer lá da frente o que Jesus faria, né, e aplicar a aqueles irmãos, a lei apenas mataria e condenaria. Mas a lei não foi dada em isolamento, e essa aliança não foi dada para ser autônoma, não foi dada para ser a última. Na verdade, esse é o ponto de Paulo. Se você considerar, e aí a retórica dele, tá? Quando ele fala sobre a letra mata, mas o Espírito vivifica, e essa é uma aliança, a antiga aliança é uma aliança de condenação, a atual aliança é uma aliança de justiça. Toda a retórica dele fala assim: se você considerasse essa antiga aliança sozinha, como permanente, porque ela não é, como permanente e como a última aliança, o que aconteceria? Qual seria o resultado dela? Morte e condenação, porque foi exatamente o que aconteceu a Moisés e a todos aqueles lá que caíram no deserto, tá? Então, se Moisés fosse para ser o Cristo, se fosse para Deus aceitar de fato o sacrifício de Moisés, falar assim: bom, agora eu vou aceitar e vai ser isso, e essa fosse a última aliança, ela seria uma aliança de morte, porque o homem seria julgado pela lei apenas. A lei condenaria. Não que a lei seja má. Esse é o problema, às vezes, quando a gente lê esse texto e não pensa em todo o contexto, a gente pensa: pô, se a lei mata é porque ela é má. Afinal de contas, todo mundo que mata é porque é mau. Então a lei é má. Mas não é isso. Paulo fala muito bem isso lá em Romanos 7. Ele fala assim: a lei, porventura, é má? Ela é ruim? Não, quem é mau é a gente. A gente é que enfraqueceu o efeito dela. Ela é boa porque o efeito entendido, intencionado da lei, era nos conduzir a Deus, de glória em glória, nos transformar em santidade, e cada dia nós conhecermos mais a respeito do bem do Senhor e confrontar o mal. Mas por causa do nosso pecado, nós confundimos as coisas e nós enfraquecemos a eficácia da lei, porque nós somos maus, porque nós somos fracos. Isso é basicamente Romanos 7. Mas, se você considerar a aliança de Moisés como se fosse a última, e você vendasse os seus olhos e parasse de olhar e não olhasse para Cristo, então essa aliança seria uma aliança de morte. É exatamente isso que ele fala da agora em diante. Ele fala: mas considerem essa aliança em continuidade com a nova aliança, da qual nós somos ministros, porque essa aliança fala de coisas superiores. Essa aliança, dela nos foi dado o Espírito e não apenas a lei. O Senhor Jesus Cristo subiu a Deus, fez completamente o trabalho mediatório dele, de uma vez por todas. Você não precisa mais ficar repetindo como era lá na época, né? Você levava um cabrito, você levava um cordeiro, você levava os bolinhos, fazia o sacrifício, amanhã você tinha que fazer de novo. Não, o Senhor Jesus Cristo foi lá e fez uma vez só. E Ele então agora nos deu o Espírito. E o Espírito faz o quê? O Espírito vivifica. O Espírito traz a vida. Só o Espírito pode trazer a vida. A lei não traz a vida. A lei, o máximo que ela pode nos fazer, já que nós hoje somos condenáveis por ela, sozinha pode nos matar, mas o Espírito pode nos dar vida. E olha só o ministério que nós estamos proclamando: é esse ministério, é o ministério do Senhor Jesus Cristo. Só que o problema é que, da mesma forma como aconteceu quando Moisés desceu da segunda vez no monte, né? E o seu rosto brilhava, a gente não leu, mas quando ele desce, diz que o seu rosto agora brilhava, porque ele tinha visto, né, a glória do Senhor, e a pele do seu rosto brilhava. E todas as pessoas que olhavam ali para ele ficavam com medo e falavam assim: Moisés, a gente está com tanto medo da glória de Deus que é melhor que você cubra o seu rosto com um véu. Então ele começou a cobrir o rosto dele com um véu. Por quê? Porque as pessoas tinham medo da glória de Deus, porque a glória de Deus era sinônimo de morte, é o sinônimo da lei, é o sinônimo de ninguém vai ver a Deus, ninguém vai ver a face de Deus e morrer. Imagina que coisa
assombrosa é essa, você vê a glória de Deus e você está em pecado. Bom, então eles pediram para Moisés cobrir o seu rosto. E aí, Paulo, muito sabiamente, na sua retórica inspirada pelo Espírito Santo, pega isso, agora a partir do versículo 7 em diante, ele vai olhar e ele vai falar: dá uma olhada para a glória do rosto de Moisés. E isso é uma metáfora para a transitoriedade da antiga aliança e para a necessidade da nova aliança. Tá? Vamos lá? Olha para o rosto de Moisés e o brilho do rosto de Moisés. E isso é uma metáfora da transitoriedade da antiga aliança e da necessidade da nova aliança e da superioridade da nova aliança. Portanto, eles, Paulo e os apóstolos que são ministros da nova aliança, eles têm que ter essa confiança e esse trabalho, eles têm que fazer esse trabalho de apresentar isso, porque a nova aliança é isso, tira o véu, remove aquilo que a antiga aliança escondia. Talvez seja a forma mais fácil de você explicar para alguém qual é a relação entre a antiga e a nova aliança, entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, enquanto ele revela com brilho, pensa no brilho da face de Moisés, enquanto ele revela, nesse mesmo instante, ele também vela, ele também coloca um véu. Já no Novo Testamento, enquanto revela, ele retira o véu. E agora fica claro para nós tudo aquilo que já era presente na vida do povo do Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas era presente por quê? Porque aquela aliança tinha sido desenhada por Deus para ser um prefácio para a aliança que haveria de ver o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus nunca falha. Então Ele que fez a primeira, faria a segunda. Ele que colocou Moisés naquele monte para interceder, mandaria o seu filho para interceder também. Por isso, a eficácia da antiga aliança sempre pega emprestado da eficácia da nova aliança. Então o mesmo Espírito, tá, que dava vida, que dá vida hoje, que dava vida lá. É pelo mesmo trabalho do Senhor Jesus que nós temos hoje vida, justificação e santidade, santificação, todas essas coisas, e que aqueles irmãos naquela época tinham todas essas coisas. É pelo trabalho do Senhor Jesus Cristo. Só que ele era aplicado naquele momento, tipologicamente, profeticamente, por meio do ministério da lei e de Moisés. Mas é necessário, porque se ficasse lá, seria apenas morte. É isso que Paulo vai falar agora no versículo 7 em diante. Então, calma aí. Até agora foi uma explicação do versículo 6, letra B. Tá? Então, assim, por isso que quando eu vi, eu falei assim, vamos mesmo pegar esse texto. Versículo 6, letra B. Então, agora vamos 7 em diante. Acho que vai ser mais rápido. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não é como se não resplandecesse diante de tal sobressalente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então veja que a diferença que ele está fazendo, que é crucial a gente entender, é, de um lado, a transitoriedade da aliança antiga, ela tem o seu valor, ela era boa por ser transitória, mas se a gente confundisse e achasse que ela não era transitória, a gente acharia que ela era má, tá? E agora a permanência do que chegou. E aí, volta mais uma vez Paulo fazendo sua defesa. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Lembra que a gente tinha falado no final do capítulo 2, da ousadia de falar na presença de Deus e de falar em nome de Deus como representante, como sacerdote e como profeta? Ele se serve de tanta ousadia assim para falar diante de Deus, estar diante de Deus e falar: eu sou ministro de Deus e essa é a minha palavra, é a palavra de Cristo, porque ele tem essa certeza, essa consciência e essa esperança de que o que ele está falando é algo permanente. E aí ele fala: olha, eu tenho mais ousadia do que Moisés. Olha, Moisés foi um cara ousado de chegar na presença de Deus e falar: Deus, risca o meu nome do teu livro. Você teria essa ousadia de falar isso para alguém? Talvez por alguém bom, né? Porque pelo bom talvez alguém se anime a morrer, mas pelo mal. Você teria condições, você teria essa ousadia de falar isso na presença de Deus? Senhor, tira a minha vida em favor daqueles outros.
Muito mais ousadia tem Paulo agora, quando ele diz, no versículo 13: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem para a terminação do que se desvanecia. Isso que ele está mostrando aqui que aconteceu com Moisés é o que acontece até hoje com aqueles que olham para a antiga aliança e não percebem essa continuidade, não percebem a necessidade de haver uma nova aliança. Isso é o que acontece com eles, não só com os judeus, isso acontece com os judeus também. Quando eles leem a lei, ainda tem um véu posto sobre eles, e precisa que alguém retire esse véu para que eles possam ver que Cristo cumpre. Tá? Mas isso acontece também até mesmo com evangélicos que olham para esse texto, que olham para a antiga aliança e não entendem a transitoriedade dela, e a necessidade, a unidade, a transitoriedade e a superioridade da nova aliança. Não veem essas coisas. O véu permanece em seus rostos, e eles passam a andar de forma errando sempre. E aí eu vou ler até o versículo 17. Mas o sentido dele se mudaram, pois até o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que é em Cristo aquele véu antigo é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor, quem é Senhor aqui que está falando? Se converte ao Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí já não há mais a prisão da permanência, daquela glória que era desvanecente, prisão da transitoriedade, daquela glória que era desvanecente. Já não há mais esses limites. Já não há mais limites para aqueles que conhecem, por meio do Espírito do Senhor, a nova aliança, a aliança da vida. Aqueles limites antigos, eles foram completamente removidos. Eu estou pensando em um limite específico: o limite de não poder ver a face de Deus. Não é? Moisés não falou assim: Deus, eu quero ver a tua glória. Deus fala assim: nenhum homem pode ver a minha face e viver. Mas olha só que interessante, quando o Senhor Jesus Cristo vem, e Ele vem no poder do Espírito, e Ele agora entrega o Espírito a nós. Ele é a revelação do Pai. Lá em João 14:8, Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Parece bastante, né, com Moisés falando com Deus, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí o que Jesus disse? Filipe, vocês são tardios em entender e compreender todas as coisas que eu tenho falado a vocês. Eu estou com vocês já há tanto tempo, vocês ainda não perceberam que aquele que me vê o Pai. Aquele que me vê o Pai. E à luz desse texto também, aquele que vê o Espírito vê o Pai e o Filho, porque o Espírito é a revelação enviada pelo Senhor Jesus Cristo, é a revelação dele. Em alguns momentos o apóstolo Paulo chama o Espírito de Cristo. Não é muito comum a gente falar isso, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor Jesus, mas ele está falando nesses termos porque à luz do que está por trás da mente dele, controlando todo o entendimento dessa passagem, que é a descida do Espírito Santo em Pentecostes, quando o Senhor Jesus Cristo subiu e agora ele recebeu a promessa, e ele está tão conectado com o Espírito que agora só a obra que ele faz lá à direita do Pai, que é a qual interceder por nós, é a obra que o Espírito faz aqui na terra. Há uma ligação tão grande, tão profunda entre as obras da Trindade, especialmente aqui a obra do Espírito Santo e a obra do Senhor Jesus Cristo, que quem vê o Espírito, quem tem o Espírito vê a Cristo, e quem vê a Cristo vê o Pai. Então hoje nós já não temos mais uma limitação, já não temos mais uma barreira, que é de não podermos contemplar a glória de Deus e viver, porque aquele que veio, o Senhor Jesus Cristo, vê o Pai. E aí eu me lembrei do apóstolo João. João diz numa das suas cartas, ele fala assim: nós perdemos todas essas coisas porque nós vimos esse Jesus, nós tocamos, nós estivemos junto com ele. João viu o Senhor Jesus Cristo encarnado, ele viu ele transfigurado no monte da transfiguração, ele viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto num corpo glorioso e novo, ele viu o Senhor Jesus Cristo na revelação de Patmos que ele teve, que a gente não sabe nem, a gente fica assim, cara, aconteceu ali, acho que parecia um delírio quase.
espada saindo da boca dele. Um negócio louco. Ele viu tudo isso. E quando ele está escrevendo o evangelho dele, ele fala: e o Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como é que ele viu a glória? Qual é a forma principal que nós vimos a glória do Senhor Jesus Cristo no mundo? E que hoje nós vemos a glória do Senhor Jesus Cristo no mundo? Por meio de graça e de verdade. Ele fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Essa é a glória de Deus. Se você quer olhar a glória de Deus no mundo, você hoje consegue, porque se você olhar, onde você encontrar graça e verdade, onde você encontrar graça e verdade, ali você está vendo a glória do Deus Todo-Poderoso, do Filho unigênito do Pai e do Espírito aqui que Ele enviou. Se você olhar no mundo e encontrar essas duas coisas, você vai ver a glória de Deus. E eu te pergunto: onde é que você encontra graça e verdade hoje, meu Deus? Onde você encontra, queridos, graça e verdade no mundo? Todo lugar onde a palavra de Deus é pregada, vocês estão vendo graça e verdade, mas você também está vendo na vida dos teus irmãos. Então eu vou fazer uma coisa aqui, eu não costumo falar. Olha para o teu irmão do lado. Olha para o irmão do teu lado agora e diz para ele: você é verdadeiro e gracioso. Onde é que você vê essas coisas senão na igreja? A igreja gloriosa, o monumento glorioso que está sendo construído com pedras vivas, talhadas pelo próprio Espírito de Deus, sendo construído com base no Senhor Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, pela ação do Espírito Santo. A igreja é um baluarte. A igreja é a glória. Por isso que, logo aqui eu li mais cedo para vocês, 2 Coríntios 1, 14, Paulo refletindo sobre isso, diz assim: meus irmãos, vocês são a minha glória e eu sou a glória de vocês. É o meu ministério na vida de vocês e o ministério de vocês na minha vida. O ministério de Paulo a gente sabe qual é, né? O ministério daqueles irmãos de Paulo devia ser o Paulo do Espírito da carne, né? Que eles eram difíceis, mas era um ministério também. Mas um era a glória do outro, do ministério um do outro. Quando nós nos esforçamos, quando nós nos desgastamos, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós somos ministros do Evangelho, quando nós somos para as outras pessoas porta-vozes das boas novas, os nossos pés são limpos, queridos, porque nós estamos levando a glória do unigênito do Pai. E é nesse caminho que o apóstolo então termina no versículo 18, quando no versículo 18 ele diz: e todos nós, queridos, todos nós, eu não sei se você entende a grandeza desse todos nós, mas todos nós aqui é para você lembrar de Moisés, sozinho na presença de Deus, como único mediador. Mas agora, todos nós, esse é o sacerdócio universal de todos os crentes, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de um grau de glória para outro grau de glória, irmãos. De uma glória para outra nós somos continuamente transformados, porque hoje nós estamos já sem véu, e nós podemos conhecer o Deus triuno com entendimento, com profundidade, com amplitude, e nós podemos adorar ao Deus eterno que se fez homem. E que mistério é esse? Que grande mistério é esse que o Senhor revelou, que o Senhor desvendou para nós, que agora com o rosto desvendado nós olhamos para a glória dele como se nós estivéssemos olhando para um espelho que olha seu próprio reflexo. Nós estamos, queridos, sendo transformados de glória em glória na santificação por meio do Espírito Santo de Deus, se é que nós temos essa palavra da verdade e esse Espírito da verdade e da graça em nossos corações. Então não é pouca coisa. Isso aqui é algo de fazer tremer, que todo o povo de Israel temeu diante do monte de Deus. Tamanha glória de Deus. Muito maior é a glória, diz Paulo, desse ministério e do que Deus está fazendo em cada um de vocês e em mim, do que aquilo que aqueles irmãos viram no passado. Muito maior é a glória. Muito maior. E se você é como eu, você vai olhar para a sua vida e você vai falar assim: pastor, não consigo ver essa glória. Nem sempre eu vejo essa glória. Nem sempre eu vejo
Parece que eu estou aqui contemplando a glória de Deus como por um espelho, mas naquele espelho que fala lá em 1 Coríntios 13, né? Fala assim, nós um dia vamos ver Ele completamente, face a face, mas por enquanto nós vemos assim meio turvado pelo espelho, né? Aqui ele está falando de usando a palavra espelho com outro significado, de proximidade. Mas às vezes a gente olha para a gente não consegue ver essa glória. Queridos, é por causa da fraqueza da nossa fé. E aí, se a gente começar a pensar muito nisso, a gente vai acabar tendo que pegar lá em Romanos 7, né? Vai ficar igual Paulo. Miserável homem que sou, quem é que vai me libertar desse corpo da morte que eu carrego? Porque aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. E aquilo que eu queria fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não queria, eu acabo fazendo. Queridos, a única forma de você crescer em glória é contemplar a face de Deus. É fazer isso aqui com os rostos desvendados, ser transformado. E essa transformação, que a palavra aqui é metamorfo, que é a mesma palavra que adivinha que é usada em qual outra circunstância? Está pensando na lagarta, né? Estou falando da transfiguração do Senhor Jesus Cristo no topo do monte da transfiguração, em que ele estava do lado de quem? Do lado de Moisés, do lado de Elias, a lei e os profetas. E queridos, me permita, eu acredito que é impossível a gente ser transformado de glória em glória e ser transfigurado na glória do Senhor Jesus, se nós não estivermos andando junto com Moisés e com Elias, se nós não estivermos andando em profundidade de conhecimento da palavra de Deus, se nós não estivermos andando buscando o conhecimento da Trindade, como a gente viu no tema desse equipamento. Mas é mais do que um conhecimento, eu quero que você entenda isso, mais do que um conhecimento mental. O conhecimento que nós falamos aqui é esse conhecimento que Moisés demonstrou para nós. É o conhecimento que Paulo demonstrou para nós. É o conhecimento de alguém que se fadiga com essas coisas. É o conhecimento vital de alguém que está na presença de Deus. De alguém que ora, de alguém que lê as Escrituras, entende as Escrituras pelo poder do Espírito Santo, de alguém que tem vitalidade espiritual por Deus. Porque o Espírito vivifica. Se você não está tendo vida, queridos, peça a Deus que envie o teu Espírito. Se você não está demonstrando glória, se na sua vida as pessoas não veem glória de Deus, não veem graça, não veem verdade, ora e pede a Deus que envie o seu Espírito. E seja transformado, querido, pela leitura, pelo estudo, pela oração, pela meditação, mas acima de todas as coisas, por estar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque o Senhor